Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, através do meu canal, levar até você essa mensagem que é muito forte, muito transformadora. Olha só o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 8. São exatamente 23 horas e 35 minutos desta quinta-feira. Está escrito assim, olha só o que diz o título dessa palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui. Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja só, ele diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, para aqueles que receberam Jesus como único Senhor e Salvador. Não há condenação quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, quando a pessoa abandona a prática do pecado, quando a pessoa conserta a sua vida com Deus. Não existe condenação para ela. Pelo contrário, porque outrora a pessoa vivia nos prazeres da carne. Hoje ela procura viver para agradar a Deus. Então não existe condenação para uma pessoa que procura renunciar às suas vontades para fazer a vontade de Deus. E ele diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, por causa de Adão, que desobedeceu a Deus, todo mundo, todos os seres humanos, eles estavam sujeitos ao pecado. Não haveria arrependimento, não haveria salvação para eles. Mas Jesus veio a este mundo assumindo a matéria de um pecador, de um corpo de carne e osso, e no corpo dele Jesus trouxe todas as maldições do mundo sobre ele e condenou o pecado na sua carne, dando a cada um de nós a oportunidade ou as oportunidades de se arrepender de nossos pecados, de confessarmos os nossos pecados, de abandonar os nossos pecados e de aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da nossa alma, fazendo-nos assim herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, através do privilégio do arrependimento e da salvação. E ele prossegue dizendo assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, nem mais segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Ou seja, a partir do momento que a pessoa, seja ela quem for, que ela se arrepende dos pecados e abandona e aceita Jesus, recebe Jesus como o único Senhor e Salvador, adora somente a Ele, então, a partir daquele momento, aquela pessoa, a inclinação daquela pessoa é só para a vida espiritual.
E quem não aceita Jesus, quem não adora a Ele como único Senhor e Salvador da alma, esse se inclina para as coisas da carne, o pecado, para a prostituição e por aí vai. E ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, a gente só se inclina para o Espírito Santo, para adorar a Deus, para servi-lo. Então a tendência é nós ter mais de Deus, receber mais de Deus. E ele diz assim, porque a inclinação da carne, ou seja, a inclinação para o pecado, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja só, meu amigo, quem vive nesse mundo e para as coisas desse mundo, é impossível a pessoa agradar a Deus. Ela só vai fazer aquilo que desagrada a Deus. E ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja só. Se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, essa pessoa não é de Deus. O DNA de Deus dentro de cada ser humano é o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, é porque a pessoa não é de Deus. E nós sabemos que nesse mundo só tem Deus e o diabo. Se a pessoa não é de Deus, o que é que a pessoa tem que fazer, deve fazer? Deve urgentemente buscar a face de Deus, se arrepender, pedir perdão, se consertar com Deus, para que também venha se tornar um verdadeiro filho de Deus. E ele diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, ou seja, por causa da justiça, das obras boas que a gente faz. E ele diz, e se o Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Então veja só, se o próprio Espírito Santo, ele ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, então o mesmo Espírito Santo que ressuscitou ao Senhor Jesus vai vivificar a sua fé, meu amigo e minha amiga. Deixe seu like, compartilhe com mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você.